E aí pessoal, tudo bem? Estou passando aqui hoje pelo seguinte, nós vamos ter uma prova simulada do MPF nesse final de semana. E aí o que acontece? Muita gente me pediu, teve uma outra prova no final de semana passado, no domingo, e a prova foi bem extensa, foi a prova do colega Eduardo. E agora vai ter a prova do curso do Patrick Nilo, do qual inclusive eu vou fazer 10 questões dessa prova, que é a prova do MPF. A prova do MPF, que todos sabem, tem 120 questões. Então, pessoal, primeira coisa, lá no meu canal, eu já coloquei um vídeo explicando como vocês fazem para resolver uma prova objetiva. Tem uma série de técnicas lá, eu vou revisar elas aqui no final desse vídeo, mas primeiramente eu vou passar uma dica muito importante que se refere a provas extensas. Foi isso que aconteceu na prova do final de semana, que foi feito simulado, pode ser que venha agora na próxima prova. E como é que vocês fazem para fazer uma prova extensa, pessoal? Eu lembro que já ensinei muitas vezes para os alunos que a gente tem que ter um sistema para fazer a prova objetiva, com o objetivo de você fazer a prova sem necessidade de se preocupar com a forma que você está fazendo, tá? Então é o seguinte, você tem que usar o teu conteúdo que você sabe e não se preocupar em como é que eu vou marcar as questões, se vai dar tempo, vou marcar no começo, vou marcar no final. O bom é que você já saiba antes e aí depois você chega na hora da prova e já está tudo prontinho, tá? Então vamos lá, mas a primeira coisa que eu vou tratar com vocês é a questão de uma prova extensa, tá? Uma prova extensa e como é que você vai fazer para fazer uma prova extensa. Eu vou explicar como se faz uma prova extensa, depois eu vou explicar o que você deve fazer para fazer o simulado em casa, para que ele tenha eficácia de você treinar e se preparar para uma prova real, e aí depois eu passo aquela técnica de como marcar as questões. Numa prova extensa, e eu lembro que tanto o MPF, que tem 120 questões, como o TRF4 tinha o costume de fazer provas com mais de 50 páginas. Mais de uma vez aconteceu de ter provas de 52 páginas, prova de 56 páginas, e então imagine o seguinte, você tem 5 horas para fazer uma prova de 50 páginas. Você tem que ler pelo menos 10 páginas por hora. Disso decorre o que, pessoal? Decorre que você não pode voltar para fazer a prova, tá? Você começa da questão 1 e vai até a última questão. Essa é uma regra geral e depois eu vou ensinar para vocês uma exceção a depender do caso que você vai usar. Mas para você saber usar essa exceção, primeiro a gente vai ter que fazer o seguinte. Imagine que você está lá na sala da prova do concurso e aí entrou o fiscal e daí tem todo aquele ritual e aí eles começam a peguem todos a prova, vamos lá, vamos conferir a primeira palavra e a última palavra de cada página para ver se tem algum problema de ditação, de impressão. E aí você começa a verificar isso, você não vai poder ficar folheando a prova, mas você passando as páginas, você consegue verificar quantas questões e quantas páginas tem por grupo. O mais importante é quantas páginas tem por grupo. Lembrando, no MPF são 4 grupos, 30 questões para cada grupo. E se você levar em consideração isso, você vai ter uma noção de proporção daquilo que você vai precisar ler durante a prova. Então pense, não é só fazer as questões, você precisa ler a prova. Uma prova extensa, com 50 páginas, você tem que dividir bem. O que aconteceu no 28º concurso? Que foi o concurso que eu passei. Muita gente analisou as questões, né, foi fazendo a prova, mas não se deu conta que no grupo 4, que é o grupo de penal e processo penal, e está bem no final da prova, esse grupo ele continha questões muito mais extensas. E as pessoas foram fazendo a prova e levando em consideração, estou na questão 20, estou na questão 50, estou na questão 70, estou na questão 90. Opa, terminei os 3 primeiros grupos, faltam só 30. Só que o tamanho dessas 30 questões era muito maior que o tamanho das questões anteriores. E isso atrapalhou demais. Muita gente quase que não conseguiu terminar a prova, deixou a questão em branco por conta disso. E é isso que a gente vai evitar aqui. Então, como é que você faz? Quando o fiscal está lá lendo a página inicial e a palavra inicial e a palavra final, você vai lá e vê quantas páginas que tem. Se for muito extenso determinado grupo, e tradicionalmente estava acontecendo com o grupo 4, mais extenso, você leva em consideração
o tempo que você vai fazer a prova por páginas e não somente por questões, para que não haja um problema lá no final. E aí eu vou dar agora um soldado de reserva para vocês. O que eu passei para o pessoal que ia fazer o 29º concurso, esperando que viesse muito parecido com o 28º, ou seja, grupo 4 gigante. Eu sempre prego no seguinte: faça a prova da primeira até a última, ok? Ok. Agora, se você tem muito problema com o tempo, mas muito problema com o tempo mesmo, faz o seguinte: pega o grupo, e se o grupo vier muito grande, você vai lá, começa do grupo maior. No caso, seria o grupo 4. Então você pega do grupo 4, questão 91, vai lá e faz até a 120, e aí depois começa da 1 para frente. Porque se você tem questões mais curtas, você tem uma facilidade maior de resolver com rapidez. Uma questão longa exige leitura, releitura, reflexão, demora mais. Tá? Então a dica é que você no começo da prova veja a primeira palavra, a última, veja o tamanho dos grupos para não se atrapalhar com a proporção do tempo utilizado para a execução da prova. Agora pensando aí, vamos fazer um simulado. O simulado tem inúmeras finalidades, eu não vou ficar aqui falando das finalidades do simulado, mas sim da forma pela qual você precisa fazer. Você precisa preparar a prova impressa, você precisa preparar o material tal como se fosse para fazer a prova, um lugar silencioso no qual você não vai ser incomodada, e é necessário que você faça no tempo da prova, tá? Fazendo assim você vai se adaptar e vai utilizar as técnicas necessárias para bem fazer a prova, tá? E agora eu vou reprisar ali algumas dicas que eu sempre passo que ajudam demais vocês. Uma das dicas é o seguinte: você vai lá, faz 10 questões, e após fazer as 10 questões da prova, você vai lá e pega o gabarito oficial, no caso o gabarito oficial da prova, e você vai fazer no simulado e passa as 10 questões. Enquanto você está passando essas 10 questões, você está dando uma desligada, uma relaxada no cérebro, está dando uma descansada. E aí, segue para mais 10 questões. Fez 10 questões, passou para o gabarito oficial. E assim sucessivamente, tá? Essa é uma técnica que faz com que você, na medida e proporcionalidade que vai executando a prova, vá passando também para o gabarito. Isso te traz também uma tranquilidade. Você vai chegando no final, vai passando a primeira hora, a segunda hora, a terceira hora, a quarta hora está na última hora. Opa, mas eu já estou aqui na questão 90 e poucos, está dando tudo certo, tá? Essa é uma das técnicas que faz você descansar e também evita que marque questão errada. Uma outra coisa que acontece, já foi comprovado, você tem 3 tipos de erro em prova objetiva. Um erro é que você erra porque não sabe, o outro erro é porque você erra porque ficou em dúvida entre certo e errado, e tem um outro erro, que é esse a gente consegue evitar com essa técnica, que é o seguinte: você sabe a matéria, mas porque você está ou muito cansado ou acabou ficando desatento, você acaba se equivocando e erra a questão. Utilizando essa técnica, a gente diminui o risco de acontecer esse tipo de erro, esse terceiro tipo de erro. Tá? Então é uma técnica muito boa. Estou fazendo tudo bem sucinto hoje, eu preciso fazer esse videozinho em 10 minutos para dar certo, para caber no IGTV. Eu vou colocar no meu canal também. Pessoal, acessem lá no canal, muitas dúvidas que estão sendo encaminhadas e já estão lá nos vídeos, tá? Você abre o canal, tem um canal e tem uma outra página lá que tá vídeos, tá? Então nos vídeos tem muita coisa lá que responde esses questionamentos, tá? Além disso, eu vou passar para vocês uma outra técnica, que é aproveitar um pouquinho. São técnicas que eu passo para os meus alunos do acompanhamento, mas eu vou passar para vocês. Há uma técnica na qual você utiliza para fazer as rodadas de estudo, tá? Então eu sempre sugiro que a pessoa estude de 40 a 60 minutos, fazendo intervalos, a 40, 60 minutos. Então, antes de começar essa rodada, esse momento de estudo, eu sugiro que a pessoa faça uma técnica de respiração na qual ela desconecta com a rede social, desconecta com os outros problemas, desconecta com as outras coisas e aumenta a capacidade de concentração. Funciona da seguinte forma: você puxa o ar por 4 segundos, prende o ar por 4 segundos e solta o ar por 4 segundos. Tá? E faz isso 4 vezes. Isso aí vocês podem utilizar para vocês estudarem, tá? E vocês podem utilizar também no momento de fazer a prova. Porque você fazendo a prova, você vai ficar mais bem concentrado. Então, naquele momento que você está passando as questões, você está descansando um pouquinho a mente, descansando o cérebro, e aí você vai voltar para as questões, faz a técnica da respiração, porque
porque você já vai estar acostumado a estudar assim, e aí você vai fazer essa técnica e vai entrar bem concentrado na prova. Vai chegar lá na parte final, que você está mais cansado, exausto, que tem risco de cometer aquele terceiro tipo de erro, e vai acertar. Tá bom, pessoal? Então, vai lá no canal Rodrigo Greff, professor, vai lá, assiste os vídeos. Se gostar, dá um like. Espero que tenha ajudado, espero que vocês façam essa prova e aproveitem essa oportunidade para se conhecer melhor e para render muito bem, tá bom? Bons estudos aí, um abração!